Fala galera do YouTube, da nossa comunidade do YouTube. Eu sou Leandro Azevedo e hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre diarreia bacteriana. Então, venham comigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre diarreia aguda bacteriana. Lembrando para vocês o conceito de diarreia aguda, aquela diarreia que acontece ali com até 2 semanas, né? Então menor 14 dias. E aí existem alguns sinais que sugerem essa etiologia bacteriana e que indicam a antibiótico terapia. Não é toda a diarreia que a gente vai tratar, obviamente, com antibiótico. Na maior parte das vezes, inclusive, a etiologia ela não é bacteriana. Então a gente tem aí muito comumente os vírus como uma forte causa de diarreia aguda. A diarreia aguda ela remete muito para a possibilidade realmente de infecção, mas não necessariamente bacteriana. Então vamos trazer aqui para vocês algumas indicações que eu queria que vocês guardassem aí com carinho de antibiótico terapia na diarreia aguda. Então vamos lá. Quando a gente pega um paciente que tem diarreia aguda, uma doença mais grave, paciente que faz ali um choque hipovolêmico, aquela hipovolemia mais grave, que evolui com disfunção orgânica, com sepse de causa gastrointestinal, esse paciente ele tem indicação de antibiótico terapia. Pela gravidade ali da doença, não daria para a gente ficar esperando, né, avaliar se é uma causa bacteriana, uma causa viral. A gente já começa com antibiótico, obviamente que a gente coleta ali hemocultura, coprocultura, mas já começa com antibiótico terapia. A gente tem que considerar, existe uma indicação relativa de antibiótico nesse contexto de gravidade de doença, quando o paciente ele tem febre e ele tem mais de 6 episódios por dia de diarreia. A gente também considera uma indicação aí relativa. Outra indicação absoluta, quando a gente pega aquele paciente que tem sinais de uma diarreia invasiva, uma diarreia inflamatória. Esse paciente ele tem febre junto com a diarreia e também apresenta muco ou sangue nas fezes, que são essas manifestações aí que sugerem uma diarreia mais inflamatória invasiva. Então, pegou o paciente com diarreia com febre e presença ali de sangue ou muco nas fezes, a gente também tem indicação de antibiótico terapia. A terceira indicação, aquele paciente que tem a famosa diarreia do viajante. É aquele paciente que ele traz para a gente uma informação ali na anamnese de que ele apresentou uma viagem, principalmente para locais ali que a gente já sabe que tem um fator epidemiológico forte. Então, nesse contexto dessa viagem, existiu ali uma concordância temporal importante com a ocorrência da diarreia. Assim que ele voltou dessa viagem, ele já apresentou com um quadro de diarreia. Então, quando existe essa epidemiologia positiva, essa concordância, esse nexo causal aí com uma viagem, então a gente também indica ali antibiótico terapia. E o quarto grupo é o grupo de risco, pacientes idosos acima de 70 anos, cardiopatas, imunossupressos, esses pacientes também têm indicação de antibiótico terapia. E aí as opções de antibiótico, a gente pode ter ali de maneira geral a azitromicina ou ceftriaxona ou ciprofloxacino. Essas 3 opções elas cobrem bem ali Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia. As exceções se valem para a azitromicina, macrolido ali não cobre muito bem a Yersinia, e o ceftriaxona não cobre muito bem, como toda a cefalosporina, não cobre muito bem Campylobacter, são as exceções. E quando a gente pensa em uma causa específica, né, eu estou pensando, por exemplo, em protozoário, uma ameba, uma giardia, fugindo um pouquinho do contexto de diarreia bacteriana, quando ela já começa a ficar mais persistente, já passou ali de 14 dias, a gente está pensando na possibilidade de uma parasitose, então a gente coloca ali os antiparasitários, incluindo também o metronidazol. E aí, voltando um pouquinho aqui para a diarreia bacteriana, né? Então essas 3 opções aí de antibiótico que a gente pode ter, cobrindo bem esses gram-negativos entéricos, essas enterobactérias aí gram-negativas, e aproveitando aqui o vídeo, trazer um pouquinho para vocês também colite pseudomembranosa,
que é essa nossa diarreia causada aí pelo Clostridium. A colite pseudomembranosa, ela tem que ser suspeitada naqueles pacientes que tiveram uma internação recente, menos de 3 meses, que usaram antibiótico terapia recentemente e que evoluem com um quadro de diarreia. Existem alguns antibióticos que têm uma correlação muito forte. De maneira geral, qualquer antibiótico ele poderia levar a um risco aumentado de Clostridium, de colite pseudomembranosa, mas a gente sabe que tem alguns que têm uma correlação maior, como por exemplo ali a clindamicina, né? Classicamente tem que ter um risco bem aumentado de colite pseudomembranosa. Então essa diarreia causada pelo Clostridium, que a gente pode ter ali a confirmação através de alguns exames, a gente pode ter a dosagem ali, né, a PCR nas fezes, toxinas A e B de Clostridium nas fezes, a gente pode fazer o exame, a confirmação também por um exame de retossigmoidoscopia, colonoscopia, enfim. Na prática, como um primeiro exame ali, quando há disponibilidade, mais fácil, menos invasivo, a gente fazer através da dosagem ali de PCR ou de toxinas A e B do Clostridium nas fezes. E aí o tratamento, ele vai depender ali da nossa gravidade, né, de colite pseudomembranosa. A gente pode ter 3 classificações de colite pseudomembranosa: a forma não grave, a forma grave e a forma, que eu diria assim, muito grave, que seria a forma fulminante. A forma não grave, o paciente ele tem leucócitos menores que 15.000 e creatinina menor que 1,5. Então memoriza esse número, 15 e 1,5, 15 e 1,5. Então leucócitos menores que 15.000 e creatinina menor que 1,5. Então a forma não grave. Primeira opção é a vancomicina, 125 mg via oral de 6 em 6 horas. Lembrando que a vancomicina ela precisa ser feita via oral porque ela não atravessa a barreira hematointestinal, hematoentérica. Então precisa ser feito restritamente por via oral mesmo. A segunda opção, metronidazol, 500 mg, ali via oral ou até via endovenosa de 8 em 8 horas. Então esse é o tratamento. Um ou outro para forma não grave. Para forma grave, quando a gente tem leucócitos acima de 15.000 e ou creatinina pelo menos ali 1,5, a gente vai ter a nossa vancomicina. A gente vai fazer 125 mg via oral de 6 em 6 horas como nossa opção terapêutica. E a forma fulminante, que é quando é aquele paciente que evolui com megacólon ou com quadro de choque decorrente ali de infecção por Clostridium, esse paciente ele precisa de uma associação de vancomicina oral com metronidazol, que a gente vai fazer uma dose maior, uma dose ali 4 vezes maior. A gente vai fazer 500 mg de 6 em 6 horas de vancomicina, associado ali a metronidazol, 500 mg de 8 em 8 horas. E aí, aproveitando, trazer para vocês como é que é feita essa vancomicina via oral. A vancomicina, a gente sabe que é um frasco ampola, em que a gente tem um pó, 500 mg, naquele frasco ampola. A gente pode fazer diversas formas. Uma forma que eu trago aqui como sugestão é pegar aqueles 500 mg, reconstituir em 10 ml de água, e a gente vai ter ali uma solução de 50 mg por ml. E aí a gente administra 2,5 ml, que vão conter ali os 125 mg. Ou, no caso de uma colite pseudomembranosa fulminante, que a gente vai fazer 500 mg, a gente faz os 10 ml mesmo, de 6 em 6 horas, que vão ter os 500 mg. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido aí todas as dicas, todas as informações sobre diarreia aguda bacteriana. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau!